Olá, hoje a gente vai falar sobre o problema dos três corpos, mais especificamente dos trissolarianos e algumas conexões que eu pelo menos acredito que encontrei com a história da China. Então, eu e você, não apenas o fã de ficção científica, mas também o fã de história, talvez tenhamos algo para discutir hoje. Antes da gente começar, eu devo avisar que, como o primeiro livro gira em torno deste mistério de quem são os inimigos, e neste vídeo eu entrego justamente isso, digamos que temos um baita spoiler do primeiro livro. Como uma introdução a essa série de livros, eu recomendo o vídeo anterior que eu fiz, que vai estar aparecendo no cardzinho aí em cima. Então, para prosseguir aqui, eu recomendaria principalmente a quem já leu, pelo menos esse aqui, quem assistiu a série da Netflix, que enquanto eu estou gravando isso ainda está para sair, ou quem assistiu a série chinesa, que saiu esse ano também e está bem decente. Aliás, recomendo. Resumindo, aqui vamos ter spoilers bem grandes para o primeiro livro, spoilers leves para o segundo e terceiro livros, e também para o livro spin-off, cujo título em inglês é Redemption of Time, escrito pelo Bao Shu, que até onde eu sei ainda não foi publicado no Brasil. Então vamos começar. No primeiro livro, nós não temos uma descrição completa dos trissolarianos, mas nós aprendemos muito sobre eles através do Wang Miao, que entra no jogo Três Corpos. Três Corpos é um jogo de realidade aumentada, que para jogá-lo é necessário um traje V. Foi desenvolvido pela OTT, Organização Terra Trissolares, para ensinar as pessoas sobre a civilização trissolariana sem causar muito espanto e ainda angariar novos recrutas para sua causa. Assim, o jogo tira elementos da história humana para contar os eventos da história de Trissolares. Nós sabemos que os trissolarianos evoluíram em um cenário caótico, onde as eras instáveis e eras caóticas não têm data nem para começar, nem para terminar. Quando o sol nascer, vai esquentar, disse. Você está fingindo ser algum oráculo? Nem mesmo o rei Wen consegue prever o futuro. O seguidor balançou a cabeça, cheio de desdém. O que é que isso tem a ver com prever o futuro? É claro que o sol vai nascer daqui a 1 ou 2 horas. Wang apontou para o fiapo de luz em cima do horizonte. Esta é uma era caótica. O que é uma era caótica? Sem contar as eras estáveis, todas as outras épocas são eras caóticas, respondeu o rei Wen, como se tivesse falado com uma criança ignorante. Adquirir a capacidade de prever tais oscilações climáticas é o sonho mais caro dos trissolarianos. Para conseguir sobreviver neste ambiente, os trissolarianos desenvolveram a habilidade de se desidratar. Assim que percebem que vai começar uma era caótica, eles se desidratam para se proteger. Quando se desidratam, os trissolarianos ficam com a pele, os ossos e todos os seus tecidos completamente secos, podendo então ser dobrados e carregados com mais facilidade. Infelizmente, as eras caóticas são também eras de recursos escassos. Então, muitos corpos desidratados são usados como lenha ou até mesmo alimento pelos outros trissolarianos. Muitos desses corpos são mantidos em armazéns, esperando a próxima era instável para serem reidratados. A reidratação ocorre quando eles são colocados na água. Essa habilidade dos trissolarianos lembra um pouco o que os tardígrados fazem. Os únicos sinais que eles têm para determinar se as próximas eras que virão serão instáveis ou caóticas são as estrelas voadoras. Estrelas voadoras! 2 estrelas voadoras. Na verdade, Wang já havia percebido aqueles estranhos corpos celestes. Eram maiores que as estrelas e pareciam discos mais ou menos do tamanho de bolas de ping-pong. Deslocavam-se pelo céu a uma velocidade alta o bastante para que fosse possível identificar o movimento a olho nu, mas era a primeira vez que
uma dupla aparecia ao mesmo tempo. Sempre que aparecem duas estrelas voadoras, explicou o rei Wen, significa que está prestes a começar uma era estável. Se aparecer apenas uma estrela voadora no céu, isso quer dizer que está vindo uma era caótica. Se aparecerem duas estrelas voadoras no céu, vem uma era instável. Se aparecerem três, isso quer dizer que vem uma era caótica muito mais rigorosa do que quando aparece apenas uma só. Você ainda não compreende o que o aparecimento das três estrelas voadoras representa, não é? Ji-chan, que tal você explicar? Elas indicam a chegada de um longo período de frio extremo, suficiente para transformar pedra em pó. Essa oscilação imprevisível de eras ocorre por causa da ação gravitacional das três estrelas do sistema trissolariano sobre o planeta Trisolaris, que constitui o problema dos três corpos que dá título ao livro. Para resolver este problema, os trissolarianos tentaram diversos métodos, todos fracassados. O que chegou mais próximo do sucesso foi o computador feito de pessoas. Tal ideia é sugerida por von Neumann e Newton, a versão deles no jogo. Você não conhece os computadores? Então como você pensava concluir a quantidade imensa de cálculos? Von Neumann arregalou os olhos e encarou Wang, como se a pergunta dele não fizesse o menor sentido. Com pessoas, é óbvio. O que mais além de pessoas seria capaz de realizar cálculos? Mas você acabou de dizer que nem todos os matemáticos do mundo seriam suficientes. Em vez de matemáticos, vamos usar trabalhadores comuns. Mas precisaremos de muitos, pelo menos 30 milhões. Vamos fazer as contas com táticas de ondas humanas. Trabalhadores comuns? 30 milhões? Wang estava impressionado. Mais tarde, eles perceberam que o seu mundo estava condenado. Então, como está dito no livro, os trissolarianos decidem apostar com o universo, tentando encontrar um novo lar pelo cosmos afora. Este novo lar que eles pretendem conquistar é a Terra, planeta habitável que orbita a estrela mais próxima ao sistema trissolariano, que eles descobriram quando a Ye Wenji respondeu à mensagem do ouvinte, ainda na época da Revolução Cultural. O ouvinte é um dos personagens mais interessantes do livro. É ele que intercepta a mensagem da Terra. É ele que avisa os seres humanos para não responder, pois caso respondessem, os trissolarianos identificariam a posição do planeta e tentariam invadir, iniciando uma guerra interestelar. O ouvinte planejava não avisar as autoridades de Trisolaris sobre a descoberta dessa civilização terrestre, evitando que Trisolaris conquistasse a Terra. Ele queria ter o paraíso terrestre, pelo menos em seus sonhos. O ouvinte releu a mensagem da Terra. Sua imaginação passeou pelo oceano azul que nunca se congelava, por florestas e campos verdejantes, pela luz agradável do sol e pelas carícias de uma brisa fresca. Que mundo lindo! O paraíso que nós imaginávamos existe de verdade. O entusiasmo e a empolgação se dissiparam, e restou apenas uma sensação de perda e desolação. Em meio à grande solidão do passado, mais de uma vez o ouvinte havia se perguntado, mesmo se um dia chegar alguma mensagem de uma civilização extra-trissolariana, o que eu teria a ver com isso? Sua própria vida solitária e humilde não mudaria em nada, mas pelo menos isso pode pertencer a mim em sonhos. E o ouvinte se entregou ao sono. No ambiente rigoroso do planeta, a população de Trisolaris havia desenvolvido a habilidade de dormir sempre que quisesse. Um trissolariano era capaz de adormecer em questão de segundos. O ouvinte então é punido e sua punição não é apenas a morte, mas viver para ver a civilização que ele tanto admira ser destruída. Apesar de serem mais avançados tecnologicamente que os seres humanos, os trissolarianos demonstram um grande medo da civilização terrestre, porque eles percebem que os humanos conseguem se desenvolver muito mais rápido do que eles tinham se desenvolvido. Sim, disse o cônsul científico.
Todos nós estudamos com cuidado as primeiras mensagens da Terra. A parte mais digna de atenção se refere à história dessa civilização. Vamos aos fatos. Os seres humanos levaram mais de 100 mil anos terrestres para evoluir da era da caça e coleta para a era agrícola. Para ir da era agrícola para a industrial, levaram alguns milhares de anos. Agora, para ir da era industrial para a atômica, só levaram 200 anos terrestres. Depois, em apenas algumas décadas terrestres, entraram na era da informação. Essa civilização possui a capacidade assustadora de acelerar o próprio progresso. Assim, eles criam o Sophon, uma inteligência artificial colocada em um próton aberto em 2 dimensões, para travar a ciência da Terra. Assim, pesquisas de base concernindo partículas subatômicas não podem mais ser feitas com precisão, algo que frustra muitos cientistas e os levam ao desespero e ao posterior suicídio. Essa inteligência artificial subatômica também serviu como espiã dos Trisolarianos, os olhos deles sobre todos na Terra. E não há nada que a humanidade possa fazer contra os Sophons com sua ciência de base travada. No segundo livro, A Floresta Sombria, descobrimos um pouco mais sobre como funciona a comunicação dos Trisolarianos. Eles se comunicam através de ondas cerebrais, ou seja, eles transmitem diretamente seus pensamentos a outros indivíduos da mesma espécie. Algo que leva um dos líderes da organização Terra Trisolaris, Evans, ficar espantado, pois ele percebe que os Trisolarianos possuem uma falha estratégica muito grave. Eles não podem mentir. Então é isso. Senhor, quando vocês se comunicam pessoalmente, tudo que é comunicado é verdadeiro. Como é impossível enganar ou mentir, vocês são incapazes de um raciocínio estratégico complexo. Nós podemos nos comunicar a grandes distâncias, não apenas pessoalmente. As palavras enganar e mentir são outras que tivemos dificuldade para compreender. Como é fazer parte de uma sociedade em que o pensamento é completamente transparente? Que tipo de cultura uma sociedade assim produz? Que tipo de política? Sem conspirações, sem fingimentos. O que são conspirações e fingimentos? E descobrindo como nós humanos, ao longo de toda a história, usamos desse artifício de que podemos mentir, tanto para nossos aliados como nossos inimigos em períodos de guerra, e usamos dessa habilidade como um elemento essencial para vencer conflitos, os Trisolarianos, mais uma vez, manifestam seu medo pela humanidade. Senhor, vocês precisam de nós. Eu tenho medo de vocês. No entanto, os Trisolarianos também têm a capacidade de aprender. É o que nós vemos posteriormente na Era da Dissuasão. Eles enganam a humanidade, esperando a oportunidade correta de atacar. Como uma pequena curiosidade, eu incluo também algumas informações presentes no livro Redemption of Time, que na verdade é um livro escrito por fã. Começou como uma fanfic, mas depois foi autorizado por Cixin Liu, e a mesma editora que publica os livros dele na China publicou este livro também, escrito pelo Bao Shu. Nós temos apenas algumas conjecturas no primeiro livro. Por exemplo, dizem que a superfície do corpo deles era reflexiva. Por isso, a ideia do computador feito de trabalhadores trisolarianos funcionou. E em Redemption of Time nós temos uma descrição bem interessante dos trisolarianos. Cada compartimento continha numerosos aparelhos ou dispositivos minúsculos que emitiam uma luz estranha, cada um do tamanho de um grão de arroz. Alguns dos grãos se contorciam e se agitavam no chão. Eram insetos. Aqueles dispositivos prateados eram os trisolarianos, cada um não muito maior do que uma formiga. Apesar desse livro não ser considerado canônico, eu acho essa descrição bem interessante, pois os trisolarianos insultam a humanidade, dizendo que eles são insetos. Nesse caso, então, era apenas uma projeção trisolariana de sua própria inadequação nesse aspecto.
Eles estão exercendo o velho chame-os do que você é. O livro possui várias menções históricas. Por exemplo, ele inicia na Revolução Cultural. O Cixin Liu, em uma entrevista, falou que a Revolução Cultural no primeiro livro, na verdade, é uma parte bem pequena e sua ideia inicial era explorar bem mais do período da Guerra Fria como um todo. Então, iriam aparecer, além do Mao Tse-tung, Brezhnev, líder da União Soviética, e mais 2 presidentes americanos. Eu acho que seria bem interessante porque o segmento de história alternativa é bem presente na literatura de ficção científica e também no cinema e nas séries de TV. Por exemplo, nós temos o livro Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que mostra um cenário em que a Alemanha e o Japão venceram a Segunda Guerra e estão ocupando os Estados Unidos. Mais recentemente, temos também a série For All Mankind, da Apple, que mostra o cenário em que a União Soviética venceu os Estados Unidos na corrida espacial. Então eu acredito que seria bem interessante ver ele escrevendo algo do tipo como foi sua ideia inicial para o problema dos 3 corpos. Mesmo assim, eu acho que ele deixou pra gente bastante conteúdo histórico, até mesmo fora das partes da Revolução Cultural, principalmente no que concerne à história de sua terra natal, a China, que é um dos países mais ricos em cultura e história. No jogo 3 corpos, certos elementos me chamaram bastante a atenção. Quando Wang entra no jogo, ele encontra 2 personagens, um dos quais diz ser Wen Dizhou e o outro servo dele. Eles também mencionam que Zhou Dishang está vivo nesse período, que seria, segundo eles, o período dos reinos combatentes. Wang até menciona que o rei Wen Dizhou não viveu no período dos reinos combatentes. Só que o jogo 3 corpos mistura vários elementos da história humana. Vamos dar uma olhada primeiro nas notas de problema dos 3 corpos sobre esses períodos. O período dos reinos combatentes se estendeu de 465 a.C. até 221 a.C., mas o rei Wen Dizhou governou muito antes, entre 1099 a.C. e 1050 a.C. Ele é considerado o fundador da dinastia Zhou, que derrocou a corrupta dinastia Shang. O rei Zhou Dishang governou entre 1075 a.C. e 1046 a.C. Foi o último rei da dinastia Shang, um notório tirano na história da China. O período dos reinos combatentes foi bem importante porque ele resultou na unificação da China em um grande império, sob o imperador Qin Shi Huangdi, que iniciou a dinastia Qin em 221 a.C. Mas agora eu quero olhar para a época que o rei Wen Dizhou e o rei Zhou Dishang viveram, lá no século 11 a.C. Como todos os estados históricos pioneiros, o Shang foi sustentado apenas pelo tributo de seus aliados súditos e pela guerra contra os seus vizinhos. Em 1046 a.C., um reino vassalo, o Zhou, rebelou-se contra eles. Como a história foi contada mais tarde pelos vencedores, o último rei do Shang, Dixin, foi tomado pela megalomania e pela crueldade, a ponto de seus próprios ministros e familiares se voltarem contra ele. Dixin também foi abandonado por seu irmão Weizi, que, como veremos, foi uma figura-chave na transmissão das tradições do Shang para gerações posteriores. Esse Dixin que o texto fala é o próprio Zhou Dishang, que aparece no jogo 3 corpos. O nome Zhou Dishang foi atribuído a ele posteriormente. Aonde eu quero chegar contando todos esses detalhes? Foi nessa época que começou uma das tradições mais importantes da cultura chinesa e que tem muito a ver com o problema dos 3 corpos, o Mandato do Céu. A tradição Zhou dizia que a decisão de se insurgir foi inspirada por um Tianmin, literalmente um sinal celestial que veio a ser interpretado como o Mandato do Céu, que todos os governantes chineses
devem possuir. Descobertas recentes fixaram esse evento celestial com uma precisão impressionante. E qual é a conexão desse mandato do céu com 3 corpos? Bem, como é que os Trissolarianos percebem que vai começar uma nova era instável ou era caótica? Olhando para o céu e vendo os sinais. Quantas estrelas voadoras temos no céu agora? E assim começava uma nova era. Para os chineses era um tanto parecido. Se algo extraordinário estivesse acontecendo no céu, era sinal de que algo grandioso estava para acontecer. O governo dos Zhou, então, estava ligado ao céu. Um rei e sua dinastia só poderiam governar enquanto tivessem o céu a seu lado. Um rei que negligenciasse seus deveres sagrados ou que agisse como um tirano suscitaria o descontentamento do céu, perturbando a harmonia cósmica. A desordem se seguiria e a sociedade desceria ao caos. O grande medo da cultura chinesa ainda hoje. No final, o céu poderia retirar seu mandato e eventualmente revelar um novo mandato, geralmente por um sinal visível. Não é 100% semelhante ao que temos em 3 corpos, que os sinais marcavam cataclismas ambientais. Já no caso da China, muitas vezes marcam o início de conflito. Mas eu acho muito emblemático que o primeiro personagem que Wang encontra é logo o rei Wen de Zhou, e é ele que ensina Wang sobre as estrelas voadoras. Quer mais semelhança? Olha só isso aqui. Uma conjunção datada de fevereiro de 1953 a.C., teria previsto o início da dinastia Xia. E a seguinte, em dezembro de 1576 a.C., marcou a ascensão dos Shang. A ocorrência posterior, em 1059 a.C., portanto, foi carregada de portentos, quando os 5 planetas apareceram no horizonte, com Mercúrio, Vênus e Marte, como uma estrela tripla, juntamente com Saturno e Júpiter. Essa imagem de uma estrela tripla lembram vocês de algum livro de ficção científica que vocês conhecem? Outra coisa muito interessante é que o sonho dos Trissolarianos era pelo menos prever essas catástrofes naturais, não é? Lá atrás, mais ou menos nos anos 2000 a.C., nós tínhamos diversas catástrofes acontecendo na China, mais especificamente na região do Rio Amarelo, onde tínhamos diversas enchentes. O próprio mito de fundação do Estado chinês trata de uma pessoa que conseguiu controlar um desastre natural. Nós estamos falando de Yu o Grande, também conhecido como o Domador do Dilúvio e aquele que controlava a enchente, que construiu diques e barragens sob o Rio Amarelo. Yu é um desses personagens lendários em que se discute muito a historicidade, se eles existiram ou não. Mas de qualquer forma, esta é a história de fundação do Estado chinês. É dito que o filho de Yu foi o primeiro rei da primeira dinastia da China. Apesar de que os Trissolarianos queriam era prever os desastres e não estavam pensando ainda em controlar, muito interessante nós vermos também essa conexão da fundação do Estado chinês com as catástrofes recorrentes no país e as catástrofes recorrentes em Trissolares. Outra coisa interessante, a divisão entre eras caóticas e eras instáveis. Um assunto muito caro para a história em geral e talvez para a China em especial. No século XI tivemos um historiador chamado Sima Guang que falou algo muito interessante a respeito disso. Você verá nestas páginas, escreveu ele ao imperador, ao longo desses 1400 anos que a história da China tem sido de violência e desordem, na qual os períodos de boa ordem e harmonia foram curtos, menos de 300 em todo esse tempo, e mesmo assim não isentos de violência. A harmonia no Estado é, portanto, uma coisa muito difícil de estabelecer e precisa ser cuidadosamente mantida, uma vez que tenha sido alcançada. Também em Trissolares, os períodos instáveis são muito mais curtos que os períodos caóticos. Se você pegar um livro de história, você vai ver muitas vezes as expressões período mais estável, período mais caótico.
tempos mais caóticos, tempos mais instáveis, especialmente nos livros de história da China. Claro que aqui ele está falando de tempos em que temos conflitos, tempos em que temos seca, tempos em que temos fome, dificuldades, e também de desastres naturais que ocorrem ao longo de toda a história da China. Em Três Corpos, eles focam mais na questão dos desastres. Mesmo assim, é uma semelhança bem interessante que temos entre os escritos de Sima Guan e a forma que Cixin Liu apresentou a civilização trissolariana. Para uma leitura complementar sobre a história da China, eu recomendo História da China, o retrato de uma civilização e de seu povo, do Michael Wood. Foi isso por hoje. Inscreva-se no canal caso você ainda não tiver feito isso. Se gostou, deixe seu like e sinta-se livre para comentar.